Okay. Are you ready to go? Estamos prontos? Did you bring your Bible? Você trouxe sua Bíblia? Now, most teenagers, they say, oh, Shed, Agora, a maioria dos adolescentes dizem, Shed, I don't need a Bible. eu não preciso de uma Bíblia. I have my phone. Eu tenho o meu telefone. They said, I have a Bible app. Esse aqui é um aplicativo da Bíblia. And that's great. E ele é muito bom. But when your battery Mas dies, quando a sua bateria acaba, when you lose your phone, quando você perde o seu celular, where's the Word of cadê God? a palavra de Deus? It's good to have a book. É muito bom ter um livro. Come on, Jeremiah says, remember the old paths and walk in them. Jeremias disse, lembre das antigas lições e ande nelas. Come on, in heaven they still have a book. No céu eles ainda têm um livro. Amém. Don't you hope your name's in that book? Você não espera que o seu nome esteja nesse livro? Amen. Hey, thanks for having me, Muito man. obrigada por me receber, You'll pastor. have to excuse me Você vai ter que me desculpar, because I work almost always with porque eu teenagers. quase sempre só trabalho com jovens. Sometimes I'm a little crazy. E às vezes eu sou meio louco. Amen. Amém? But that's the secret to staying Mas young. esse é o segredo de permanecer jovem. If you work with Se teenagers, você trabalha com jovens, it keeps your heart young, o seu coração permanece jovem definitely keeps your mind e a young. sua mente permanece jovem também. Amen. I've been doing this for 30 Eu years. tenho feito isso por 30 anos. I don't look that old, Eu não pareço tão velho, but I am. mas eu sou. And because I work with E teenagers, porque eu trabalho com adolescentes, it keeps me young. isso me mantém novo. So you should take my example. Então você tem que tomar o meu exemplo. All of you should work with E teenagers. vocês também deveriam trabalhar com jovens e adolescentes. And let me just say this. E deixa eu lhe dizer o seguinte. If you don't volunteer to work with the Se youth, você não se voluntariar para trabalhar com jovens, you should. você deveria. If you don't, you Se should. você não se voluntaria ainda, você deveria. Amen. Amém? What did Paul say? O que foi que Paulo falou? This generation has many teachers, Essa geração tem muitos professores, muitos mestres, but not mas fathers. não pais. That's the heart of God. Esse é o coração de Deus. That we, the older E generation, nós, a geração mais antiga, that we can que a father gente possa ser como pais, a younger generation. a geração mais jovem. Because in Brazil Porque no Brasil and in the U.S., e nos Estados Unidos not many fathers. não há muitos pais. In the natural No natural and in the e no spiritual. espiritual. So I believe Então eu creio that our command in que faith o nosso mandamento em fé is to make disciples. é fazer discípulos. And there's no greater E não disciple existe maior discípulo than a teenager. do que um adolescente. Covered in tattoos, Coberto de tatuagens, covered in earrings, coberto de brincos, dressing crazy, vestindo-se como um doido, with many com problems. muitos problemas. Because that Porque isso is where the grace of é God onde a graça de Deus transforms lives. transforma a vida. Amen? Amém? Let me introduce Gabby Deixa eu Brandon. apresentar para vocês Gabriela Brandão. Gabby is with Pastor Darren at Aracaju. Gabriela é discípula de Pastor Darren em Aracaju. And I went to do some meetings. E eu apresento ela nas reuniões. And Pastor Darren had a conflict with translators. E Pastor Darren teve um conflito com tradutores. He said, Chad, I have someone. Ele disse, Shed, eu tenho alguém. He says, she's a lawyer. Ela é advogada. She's great in English. Ela é muito boa no inglês. And she's not afraid of E snakes. ela não tem medo de cobras. Amen. He said, I'm giving you my very Ele best. disse, eu estou lhe entregando o meu melhor. And he was right. E ele estava certo. She does a great Ela job. faz um ótimo trabalho. And she's an honor to the Verbal E family. ela é uma honra para a Igreja Verbo da Vida em Aracaju. Amen? Amém. See, that's all. We're raising up disciples. Nós estamos levantando discípulos. Everywhere we go, we invest in people. Onde quer que nós vamos, nós investimos em pessoas. Amen? Amém? All right. Acts 10:35. Let me just read it to Atos you. 10, versículo 35. And I want you to think about this. E eu quero que você pense nisso. So many times, Muitas vezes, because of religion, por causa da religião, because of tradition, por causa da tradição and because of rules and e por causa de regulations, regras e regulamentos, man has a bad view of God. os homens têm uma visão errada de Deus. We think God is angry. Eles acham que Deus está com raiva We deles, think God is que mad. Deus está com raiva, That God is looking to que hurt Deus us. está procurando nos machucar. Now, we of faith know that's not the case. E nós temos fé que isso não é a But verdade. since I'm an Mas evangelist, já que eu sou um evangelista, I work with the lost. eu trabalho com os perdidos. And they're afraid of E God eles têm medo de Deus. because they don't know Him. Porque eles não o conhecem. They've never met Eles him. nunca o conheceram. And so my Então a responsibility, minha responsabilidade, your a responsibility, sua and responsabilidade the responsibility e a of this house responsabilidade dessa família, dessa casa, is that the world would see Jesus through é you. que o mundo possa ver Jesus através de você.
Come on, that's what Verbo's Vamos image lá. is, the icon. Esse é o objetivo e o alvo da Verbo da Vida. It's a lighthouse. É um farol. We shine, Nós brilhamos and they get interested. e eles se interessam por essa luz. Acts chapter 10 Atos capítulo 10 says how God anointed Jesus diz: assim como Deus ungiu Jesus with power and the com o Holy Ghost. poder e com o Espírito Santo, And he went around doing good e ele foi pelo mundo fazendo bem to everybody. a todos. He healed the sick. Ele curou os feridos, He delivered the demon possessed. ele libertou os possessos de demônios And he declared God's goodness. e ele declarou a bondade de Deus. You know, whenever Jesus would meet someone, Você sabe, qualquer momento em que Jesus encontrasse alguém, if they had a problem, se ele tivesse algum problema, he tried to meet it. ele tentaria Fix it. suprir essa necessidade, consertar esse problema. To the woman in adultery, Para a mulher em adultério, he forgave. ele perdoou. To the demon possessed, Para o possesso de demônios, he gave freedom. ele libertou. And to the dead, E para os mortos, He brought life. ele ressuscitou. you see, that's how you know God's Veja, fingerprints. é assim que você conhece as digitais de Deus. Wherever he's been, Onde quer que ele esteja, you can find something você good. consegue encontrar algo bom. Amen? Amém? So I want you to remember that as I preach. Então eu quero que você mantenha isso na sua mente enquanto eu prego. And I want you to go to the book of Matthew, E eu chapter quero que você 19. vá para o livro de Mateus, capítulo 19. Matthew chapter 19. Mateus, capítulo 19. Now, I've had the opportunity to travel the world Eu tive a oportunidade de viajar o mundo for a long time. por muito tempo. And I've preached in 100 different E eu countries. tenho pregado em mais de centenas de países diferentes. And because I always work with young E people, porque eu sempre trabalho com jovens, one thing I've noticed, uma coisa eu notei: they never change. eles nunca mudam. From one generation to the De uma next, geração para a próxima, teenagers, adolescentes, young people, jovens, they're all the same. eles sempre são os mesmos. They have insecurities. Eles têm inseguranças, They want to be accepted. eles querem ser aceitos, They're in that awkward stage. eles se encontram naquela situação estranha, insegura. They're not children. Eles não são filhos, They're not adults. eles não são adultos, They're trying to find their place. eles não são crianças, eles não são adultos, eles tentam encontrar o seu lugar. And so I want to speak to that. Então eu quero falar a respeito disso. But I want to speak to it from a Christian Mas eu perspective. quero falar sobre isso de uma perspectiva cristã. Now, I have two sons, Agora eu tenho dois filhos, 19 and 17. 19 e 17 anos. One's in university, Um está na universidade, one's in high o school. outro ainda está no ensino médio. And they are like every other E teenager. eles são como qualquer outro jovem. They're pastors' kids. Eles são filhos de pastores. They were raised in Eles church. foram criados na igreja. They know the songs. Eles conhecem as músicas. They know the Bible. Eles conhecem a Bíblia. But Mas they're teenagers. eles são adolescentes. They make bad Eles choices, fazem escolhas ruins, bad decisions. tomam más decisões. They spend a lot of money. Eles gastam muito dinheiro. And this is normal. E isso é normal. It's not perfect. Não é perfeito, But I got to do with what mas I eu have. tenho que lidar com o que eu tenho. And so I've tried to teach my Então eu kids estou tentando ensinar os meus filhos that their relationship with God que o relacionamento deles com is Deus not based on me. independe de mim. Like I said, God doesn't have grandchildren. Eu posso dizer, Deus não tem netos. He has children. Ele tem filhos. And my son said, Daddy, E o meu filho diz, papai, but God's happy with me mas Deus está feliz comigo because of you. por causa do Senhor. Ah, cala a boca, E eu falo, Max. cala a boca, Max. No. Não. But many teenagers think like Mas that. muitos adolescentes acham assim, pensam dessa forma. I was raised in Eu fui church. criado na igreja. My dad's an elder. Meu pai é um idoso. My father's the pastor. Meu pai é um pastor. I'm okay. Eu estou bem. Everything's muito bom. Tudo está muito bom. Cuidado. Cuidado. That's not how it Não é works. assim que funciona. Matthew chapter 19. Mateus capítulo 19. As usual, Como sempre, we see Jesus doing good to nós people. vemos Jesus fazendo bem para as pessoas. Every city he goes to, Qualquer lugar que ele ia, someone has a need. alguém tinha alguma And necessidade. he comes with an answer. E ele vem com a resposta. Matthew chapter 19. Mateus capítulo 19. This is an interesting account. Essa é uma passagem interessante. And Jesus talks to the rich E young Jesus ruler. fala sobre o jovem rico. Now let me explain this. Agora deixa eu explicar o seguinte para você. Whenever Jesus would go somewhere, Onde quer que Jesus fosse, people knew he was coming. as pessoas sabiam que ele estava chegando. There was no internet. Não havia internet, There was no Facebook. não havia Facebook, But the word of mouth mas o boca a boca traveled faster viajava mais fácil than technology. do que a tecnologia. Jesus would raise the dead. Jesus ressuscitava os mortos, People would as talk about pessoas falavam sobre isso. it. And when Jesus would come to a E quando city, Jesus chegava numa cidade, people were as outside pessoas de fora da cidade waiting to see him esperavam vê-lo, because they knew porque eles sabiam he did good que
que ele fazia o bem to everyone. para todo mundo. As Jesus comes to the Então, city, quando Jesus chega nessa cidade, this is chapter 19. esse aqui é o capítulo 19, Read verse 16, Gabby. versículo 16. Now take your water. Listen, we preached hard all day. Nós pregamos muito forte durante o dia inteiro. I'm glad my voice is here. Eu estou feliz que a minha voz ainda está aqui. I'm glad her voice is Eu here. estou feliz que a voz dela ainda está aqui. Sometimes you need more Mas water. às vezes você precisa de água. You want to drink it? Not now. 19, 19. 19, verse 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Now let me set this up. Agora deixa eu explicar para vocês o seguinte. In this city, Na cidade, it's a Jewish city, é uma cidade judaica. and Jesus was a Jew. E Jesus era um judeu. And so the Jews were attracted to Então him os judeus estavam atraídos a ele. because they heard maybe he's Porque the eles Messiah. ouviram que talvez ele fosse o Messias. He's a great Ele rabbi. é um grande rabino. He's a prophet. Ele é um profeta. And as Jesus came to this E city, quando Jesus chega na cidade, there was a rich young man. havia um jovem rico lá. Let's say he was 20 years Vamos old. dizer que ele tinha 20 anos de idade. In Jewish culture, E na cultura judaica, when you're 20, quando você tem 20 anos de idade, you're a man. você já é um homem. He was an adult. Ele era um adulto. But Mas, let me explain. deixa eu explicar. I believe Eu creio this young man que esse jovem was a pastor's kid, era a pastor's era o child, filho de um pastor. or his father was a Ou politician. talvez o pai dele fosse um político. This is what I believe. É isso que eu creio. He was raised a Ele Jew foi criado judeu from the time he was a desde boy, que ele era pequeno. and he had a lot of E money. ele tinha muito dinheiro. His father spoiled O him. pai dele o mimou. His mother spoiled him. A mãe dele o mimou. He was a good boy. Ele era um bom garoto. But like all Mas 20-year-olds, como todos os garotos de 20 anos de idade, they don't know anything. eles não sabem de nada. They think they know Eles everything, acham que sabem de alguma coisa, but they really don't. mas eles não sabem. Because when I was 20, Porque quando eu tinha 20, nada. nada. I thought I did. Eu achei que sabia. I knew nothing. Eu não sabia de nada. So this young ruler, Então esse jovem rico, he hears Jesus is ele coming. ouve que Jesus está chegando He's very e excited. ele está muito empolgado. He puts on his Jewish Ele robe, coloca suas melhores roupas judaicas. puts on his Jewish Ele hat, coloca o seu chapéu judaico, grabs the Torah. pega a Torá, He looks good. ele aparenta muito He bem, goes out of his house ele sai da sua casa and he goes to meet e ele Jesus. vai encontrar Jesus. Now this was not a one-on-one Agora, conversation. isso não foi uma conversa um a um. The disciples were Os there. discípulos estavam lá, Other people following outras Jesus were pessoas there. que seguiam Jesus também estavam lá. It was a crowd. Era uma multidão, But the rich young mas ruler, o jovem rico, he was kind of famous. ele era tipo famoso. People knew who he As was. pessoas sabiam quem ele era. He saw an Ele opportunity viu uma oportunidade to meet Jesus de conhecer a Jesus and to make everyone see e him. fazer que todo mundo pudesse vê-lo. Claro? Claro? Do you Você understand? consegue entender? We're human. We think Nós like somos this. humanos, nós pensamos dessa forma. He approaches the crowd Ele se aproxima da multidão and people are going, e as pessoas ficam: "Ah, look, it's him. olha Jesus. Wow, he came Uau, out. ele veio para a cidade. What a good Jew. Que judeu bom. He's coming to see Ele Jesus. tá vindo para cá vir ver Jesus. With great pride E com grande orgulho and great confidence. e com grande confiança, He approaches ele Jesus se aproxima de Jesus and he says, e diz: good teacher, Bom mestre, what shall I do o que é que eu devo fazer to gain eternal para life? ganhar a vida eterna? Now, I get asked that question all the time. Agora, as pessoas fazem essa pergunta para mim o tempo inteiro. On email, Por e-mail, Facebook, por Facebook. Chad, Chad, is heaven real? será que o céu é de verdade? Chad, is hell real? Chad, o inferno é real? When I die, what happens? Quando eu morrer, o que é que vai acontecer? It's a normal question É for uma humans. pergunta comum para humanos. So he approaches Jesus Então ele se aproxima de Jesus and he says, good e teacher. ele diz: Bom mestre. He finishes his sentence. Ele He finishes what he's saying. termina o que estava falando And he's expecting e ele espera Jesus to go, ah, meu amigo. Jesus dizer: Ah, meu amigo, Abraço. abraço. He doesn't. Mas ele não fez isso. Jesus actually rebukes him. Jesus, na verdade, repreendeu o jovem. Because if you're a Jew, Porque se você é um judeu, goodness is never attributed to a a man. bondade nunca é atribuída a um homem. Even Jesus, Mesmo Jesus, who was God, que era Deus, could have taken that. poderia ter aceitado But Jesus says, whoa, whoa, whoa. esse elogio. Mas ele disse: Não, 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 não. Boa tarde. Boa tarde. Nice to see Bom you. te ver. But why do you call me Mas por good? que você me chama de bom? There's only one Só good, existe um bom. and that's God. E esse é Deus. He said, if you want to enter eternal Ele life, disse: Se você quiser ganhar a vida eterna, you know what to do. você sabe o que fazer. Keep the commandments. Mantenha os mandamentos. I think it's interesting. Eu acho que é interessante This religious, que religião Jewish judaica, teenager adolescentes, comes to Jesus vem a Jesus and all he thinks about e tudo que eles pensam is good and é bad. sobre o bom e o mal.
That's what religion does. É isso que a religião faz. It washes the outside, Ela lava o externo, o exterior, but it doesn't look at the mas inside. por dentro ela não consegue alcançar. Let's go on. Vamos continuar. He said, you know the commandments. Ele disse, você conhece os mandamentos? And the kid says, which ones? E continua dizendo, qual deles? He did know the commandments. Ele sabia os mandamentos, ele He's conhecia. a Jew. Ele é um judeu. And so Jesus begins E to então say, Jesus começa a falar. he said, okay, Ele disse, ok, don't commit murder. não adulterarás. Now let me ask you, Mas deixa eu te perguntar, are there any murderers here? tem algum assassino aqui? No. Não? Okay, good. Tá bom. You're doing good. Você está indo bem. Parabéns. Parabéns. Wonderful. Muito bom. Okay, let's go on. Vamos continuar a história. Do not commit adultery. Não adulterarás. Okay. Ok. Listen, Veja, I was in Africa, eu estava na África, in South Africa, no sul da África, big church. grande igreja. I asked this Eu fiz question, essa pergunta and a man in the back e um homem screamed, lá no final gritou. and he ran E forward, ele correu até aqui o altar. and he hit the altar. E ele se jogou no altar. I'm a sinner! Eu sou um pecador. Wow. Uau. Sometimes the word does crazy things. Às vezes a palavra de Deus faz coisas loucas. Okay, let's go to the next one. Então vamos para o próximo. Don't steal. Não furtarás. Is anybody here a thief? Alguém aqui é um ladrão? Okay. Ah, good. Bom. Have you ever stolen Você anything? já roubou alguma coisa? Wow, such Wow. holy people. Caramba, holy santos, Pessoas santos, santos. santas. Let me ask you this. Deixa eu perguntar o seguinte. At any time in your life, Algum momento na sua vida, did you ever take some money from você your já mom's pegou purse? algum dinheiro da bolsa da sua mãe sem permissão? Ah, Uau. okay. Ok. Thank you. Muito obrigada. Okay, so you're not a murderer. Então você não é um assassino. You're not an adulterer. Você não é um adúltero. You're a thief, Você é um ladrão. but only a little thief. Mas só um ladrãozinho. Okay? Ok? All right, let's go on. Então vamos continuar. You shall not lie. Não darás falso testemunho. Has anyone in here ever told a lie? Alguém aqui já contou uma mentira? Ah, duas. Hey. Okay, be honest, Seja honesto. because if you don't raise your Porque hand, se você não levantar a sua mão, you're lying right now. você já está cometendo uma mentira. Okay? All right. Okay, I'm in. Thank God for Jesus. Obrigada por Jesus. Okay, let's go on. Vamos continuar. Honor your father and mother. Honre o seu pai e a tua mãe. Have you ever dishonored your father and Será mother? que você já desonrou o seu pai ou sua mãe? Man, I have. Já, eu já. Okay, so Então- 2 out of 5 isn't so bad. 2 de 5 não são tão ruins. I'm doing pretty good. Eu estou indo muito bem até aqui. Now, the last one. Ah, o último aqui. Love your neighbor as yourself. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Okay, you understand. Ok, você entendeu o que eu quis dizer. Jesus, have mercy. Jesus tenha misericórdia. And look at verse 20. E veja o versículo 20. Read verse 20. Mateus capítulo 19, versículo 20. Disse-lhe o jovem, a tudo isto tenho obedecido. O que me falta ainda? Wow, Uau, that's pretty bold. isso aqui é muito corajoso. And so I wonder, Então eu me pergunto, the rich young ruler, o jovem rico, what was his mind like? como era a mente dele? When he talked to Quando ele Jesus, falava com Jesus, was he like this? será que ele era assim? Huh, favelado. Favelado. I did all this, Jesus. Eu faço isso aqui, Jesus. Eu já fiz de tudo isso, It's Jesus. nada. Não é nada. I've been doing it since I was a kid. Eu obedeço esses mandamentos desde que eu sou uma criança. I got this. Eu domino isso aí. I'm good. Eu sou bom. Or, Ou, we'll go to the other side of the stage. ok. Or, Ou was he like this? ele era assim. Wow, Uau. which ones? Qual deles, Senhor? I think I'm doing okay. Eu acho que eu estou indo bem até aqui. Tell me. Mas por favor, me fale. I don't know what his Eu personality não sei was. qual era a personalidade do jovem But I rico. want you to think about Mas eu that. quero que você pense sobre isso. Just think about it. Pense sobre isso. Jesus, Jesus, I've done all of this eu já fiz de tudo isso aqui. from the time I was a Desde boy. que eu sou um garoto. What am I missing? O que é que está faltando? What do I lack? O que é que está faltando eu fazer? He was hungry Ele spiritually. tinha fome espiritual. He wanted eternal life. Ele queria ter a vida eterna. He wanted the truth. Ele queria saber a verdade. And he asked the question. E ele fez a pergunta. And look at what Jesus E said. olha o que Jesus fala. Jesus said to him Jesus disse a ele, in verse no 21, versículo 21.
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Wow. Uau! Look at what Jesus did. Olha o que Jesus fez. He went from the outside Ele foi do exterior and he went to the e inside. ele penetrou o interior. He brought the law. Ele trouxe a lei. The young man responded. O jovem rico respondeu. And then Jesus went straight for E the heart. depois Jesus foi direto ao coração dele. Now, when the Jews got the commandments, Agora, quando os judeus receberam os mandamentos, how many were there? quantos eram? Quantos? 10. The 10 commandments. 10 mandamentos. Do you know that by the time Jesus came, Você sabia que ao tempo que Jesus veio à Terra, the 10 commandments had become almost 1,000 os 10 commandments? mandamentos já tinham se tornado quase 1000 mandamentos. Traditions of men, Tradição de homens, rules and regulations. regras e regulamentos. This is why Isso é porque the young man said, o jovem Jesus, rico pergunta: which ones? qual deles, Jesus? Because there were so Porque many. haviam muitos. He wanted to know the Ele truth. queria saber a verdade. And Jesus brings up the top E Jesus ones. traz os top 5. Now, most of us, Então, a maioria de nós, we feel comfortable. nós nos sentimos confortáveis. Amen. Amém. I'm not a murderer. Eu não sou um assassino. I'm not an adulterer. Eu não sou um adúltero. I don't steal. Eu não roubo. I'm not a liar. Eu não minto. I'm doing good. Eu estou indo muito bem. But think about this. Mas pense sobre isso. The law A lei came on tablets of stone veio em tábuas de pedra, written with the finger of God. escrita pelo dedo de Deus. Yes? Sim. But what did Isaiah and Mas o que Jeremiah é que say? Isaías e Jeremias falam? When Messiah Quando o comes, Messias viesse, he will take the law of stone ele pegaria as tábuas de pedra and write it on the e heart of escreveria man. essa lei no coração do homem. If I'm thirsty, Se eu tenho sede, if I take this se eu bottle pegar essa garrafa and I pour it on e my derramar head, na minha cabeça, it does nothing ela não faz nada to help my thirst. para saciar a minha sede. It covers, Ela simplesmente me cobre, but does not fix the mas source. não conserta a fonte do problema. I've got to drink it. Eu tenho que bebê-la. Now, Agora, the promise of God a promessa de Deus was to change era mudar the heart of o man. coração do homem The blood of animals, com o sangue mas o sangue de animais, the law written in stone, a lei escrita em pedras, could only cover the só outside, podia cobrir a parte externa, but it could never mas nunca poderia deal with the heart of man. lidar com o coração do homem. This is why É por isso all the que prophets todos os profetas longed for the Messiah. desejavam e ansiavam que o Messias viesse. Now let's go back. Agora vamos voltar. Let's go back to verse 18. Vamos voltar para o versículo 18. You remember this one. Você lembra dessa parte? And Jesus begins to ask E him Jesus começou a perguntar a ele the commandments. os mandamentos. But let's look at them differently. Mas vamos olhar para eles agora de uma forma diferente, de uma perspectiva nova. Jesus made this plain in the book of Jesus Matthew fez isso muito claro no livro de Mateus, when he talks about the heart quando of ele man. falava sobre o coração do homem. You see, as the Messiah, Veja, como Messias, he was fulfilling scripture. ele estava cumprindo as escrituras. His word was pricking the hearts of men. A palavra dele estava quebrantando o coração do homem. And instead of addressing sinful behavior, E em vez de se direcionar sobre comportamentos pecaminosos, Jesus went after motivation. Jesus foi direto na motivação dele. He went after the internal. Ele estava procurando o interior dele. Why you do what Por you que do. você faz o que você faz? Do you understand? Você consegue entender? Now let's look at this again Agora vamos olhar para isso aqui de novo. through the eyes of the Messiah. Com os olhos do Messias. You shall not commit murder. Não cometerás adultério. There's no murderers in Não here. existe adúltero aqui. But what did Jesus say? Mas o que foi que Jesus falou? If you hate your Se brother, você odeia o seu irmão, you're a murderer. você é um assassino. Desculpa, não assassinarás. Se você cometer adultério... Sorry, No, I it's mixed okay. it all. Então, o mandamento é, não matarás. Mas se você odeia o seu irmão, você já comete assassinato. That's hard. Isso é difícil. You can't hide that. Você não consegue esconder isso. You can't hide it. Você não consegue esconder. Because God sees Porque motivation. Deus vê a motivação. Because the law Porque a lei has now been crammed in the heart of a agora man. foi implantada no coração do homem. Okay, so we see where we're going. Então, nós vemos onde a gente vai chegar, né? You shall not commit adultery. Não adulterarás. You see where I'm going. Você consegue ver onde eu vou chegar? Jesus said, Jesus disse, if you look at a man se você olhar para um homem, If you look at a se woman você olhar para uma mulher, with lust, com desejo, with malice, com malícia, you're an você adulterer. já é um adúltero. It just keeps getting E aí harder. vai ficando cada vez mais difícil.
You shall not steal. Não furtarás. Do you tithe? Você dizima? It just gets worse. Só fica pior. We think we're doing good. Nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. God, look at me. Deus, olhe para mim. I'm clean. Eu estou limpo. I smell good. Eu cheiro bem. Everything's good. Tudo está bem. I'm doing it Eu right. estou fazendo tudo certo. God does not judge by the seeing of the eye or the hearing of the ear. Deus não julga pelo... Repeat. He doesn't judge by what he sees or what he hears. Ele não julga pelo que vê, pelo que as pessoas veem ou pelo que as pessoas ouvem. He looks at the heart. Ele olha para o coração. That is a righteous Isso judgment. é um julgamento justo. It just keeps getting worse. E vai ficando cada vez pior. You shall not bear false witness. Não You shall darás not falso lie. testemunho, não mentirás. But you see the point. Mas você consegue ver onde eu quero chegar? Jesus Jesus was tearing back estava the external rompendo security. a segurança externa desse jovem It was going to the heart. e estava atingindo o coração dele. Jesus loved the kid. Jesus amava aquele He jovem. was a Jew. Ele era um He judeu. was part of the covenant. Era parte da aliança. Jesus had a divine appointment with him, Jesus teve um confronto com ele recorded for eternity. a respeito da eternidade daquele jovem. And he confronts the young E ele man, confronta esse jovem rico and he goes to the heart. e ele atinge o coração dele e se direciona ao coração desse jovem. Sell all that you have. Venda tudo que você tem. And he was rich. E ele era muito rico. I read one passage, Eu já li uma passagem, one translation, uma tradução, that said he was like multi-millionaire. que dizia que ele era tipo multimilionário. His money defined him. O dinheiro dele definia quem ele era. His clothes protected him. As roupas dele o protegia. His wealth A sua became a riqueza wall. se tornou uma parede it became a prison. e se tornou uma prisão. And Jesus wanted him E free. Jesus queria libertar aquele jovem. Sell it all. Então, Give it to the poor. venda tudo, dê aos pobres. You'll have treasure in heaven. Você vai ter tesouro no céu. Come and follow me. Venha e me siga. Did Jesus need the money? Será que Jesus precisava daquele dinheiro? Did Jesus need his clothes? Jesus precisava das roupas dele? No. Não. It was a test. Era um teste. Read verse 22, Gabby. Versículo 22 do capítulo 19 de Mateus. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. His eternal appointment A sua vida eterna with God com Deus did not go well. não foi muito bem. He went looking for truth, Ele estava procurando a verdade and he found it. e ele encontrou a verdade. And truth opened his heart E a verdade abriu o coração dele and asked for one e thing. pediu somente por uma coisa. He asked for one Ele thing. somente pediu por uma coisa. I believe this. Eu creio assim. The young man was telling the truth. O jovem rico estava falando a verdade. He was a good Jew. Ele era um bom judeu. He did obey the Ele, commandments. ele realmente obedecia aos mandamentos. He was righteous. Ele era justo. But Jesus Mas Jesus understood entendia and he knew e ele conhecia that self-righteousness que justiça própria and obedience to the law e obediência à lei could do nothing não podiam fazer nada to open heaven para abrir os céus to a good boy. para um jovem bom e bacana como ele. The young man walked away sad. O jovem rico, ele saiu dali triste. He got his answer, Ele recebeu a resposta que ele queria, but he walked away mas ele não correspondeu. sad. Ele saiu dali triste. Now, that's a short account Agora, isso aqui é um encontro, é uma passagem bem curta of what happens do que acontece when we try to get to God de quando nós tentamos nos aproximar de Deus, without God's way to get to him. When we try to get to God without Jesus. quando nós tentamos nos aproximar de Deus sem ser através de Jesus. Now, think about this for a minute. Agora pense nisso por um minuto. This young man Esse jovem rico was like a lot of kids in Brazil. era como muitos jovens aqui no Brasil, Raised in church, criados na igreja, they've been baptized, foram batizados, things have been pretty good. as coisas têm ido muito bem. But as with my kids, Mas assim como os meus filhos, my faith, a minha fé, my works, meus trabalhos are an example to them. são um exemplo para eles. Ultimately, Da mesma they forma, have to make a choice. eles têm que fazer uma escolha. Will they follow him, Será que eles vão me seguir, sacrifice, sacrificar
humble themselves se humilhar and move on with God? e se mover com Deus e se relacionar com Or Deus? will they stay Ou stuck será que eles vão ficar parados in religion, em religião, in tradition, em tradição, in works, em boas obras, deceived? enganados? I see it all the time. Eu vejo isso o tempo inteiro. I use this example, Eu uso esse exemplo and I'll use it again. e eu vou usar esse exemplo de novo. Teenagers like to hide. Adolescentes gostam de se esconder. They love to hide. Eles amam se esconder. Church is the best place for A a igreja teenager é to o melhor hide. lugar para um adolescente se esconder. My children like to Os hide in meus church. filhos gostam de se esconder na igreja. All they have to do is get a Bible, Tudo que eles têm que fazer é pegar uma Bíblia, learn some words. aprender algumas palavras. Amém. Hallelujah. Jesus te abençoe. Obrigado, pastor. They're almost there. Eles estão quase lá. Take your Bible, Pegue sua Bíblia, put on a nice shirt, coloque aí uma camisa put on a bacana, beautiful smile, coloque um sorriso bonito no rosto. walk into church. Ande na igreja. Oh, gente, amém. Okay, well, there's a good teenager. Bom, esse aí é um bom jovem. And then when you come to worship, E aí quando ele vem para adoração, you got to learn a song. você tem que aprender uma música. Learn a good song. Aprenda uma boa música. Poderoso Deus, man. That's the best Christian song you could know. Essa é a melhor música cristã que você pode aprender. But when you come to Mas church, quando você vem para a igreja, you're completely você invisible. está totalmente invisível. You're hiding in the open, Você está se escondendo no aberto, hoping esperando that your good works, que as suas boas obras, that the outside que o exterior is going to cover the inside. vai cobrir o interior. That's never the way it E works. isso nunca vai funcionar. You see, my challenge to a Veja, generation meu desafio para essa geração is to get them é conseguir to look on the que inside, eles observem e olhem para o interior, not the outside. não para o exterior. When I was a young man, I had a Quando pig. eu era um jovem rico, eu tinha um porquinho. It was a mini pig. Ele era um mini porco. My mother gave it to me as a Minha pet. mãe me deu como um animal de estimação. I thought it was a dog. Eu achei que era um cachorro. I gave it a bath. E eu dei para ele, eu dava banho nele. It went to the toilet in a box like a cat. Ele fazia as necessidades dele numa caixa como um gato. He would sit. Ele sentava, He would shake. ele mexia. If I say fala, Se eu dissesse, cai como morto. very smart pig. Bem inteligente. So I was in university. Então eu estava na universidade. I was single. Eu estava solteiro. I didn't have a date. Eu não tinha nenhum encontro Ahá. marcado. E eu fiz, ahá, I know what to do. eu sei o que fazer. I'm going to take this pig Eu vou pegar esse porco and I'm going to go to the e university. eu vou para a universidade com ele. So I put the pig in the Então bathtub. eu coloquei o porco numa I banheira. covered him. Eu cobri I put perfume on him. dele de perfume. I curled his eyelashes. Eu curvei os seus cílios. I painted his Eu toenails. pintei as suas unhas. And I put a ring in his E eu ear. coloquei um brinco na orelha. Muito bom. Muito bom. And I put the perfume E on eu his coloquei o stomach. perfume na sua barriga. And I put a ribbon in his E eu hair. coloquei, Like a eu bow. coloquei um laço na cabeça dele. And I put a collar with diamonds. E eu coloquei um colar de diamante no pescoço. I said, wow, E eu disse, uau, this is a beautiful pig. esse aqui é um porco muito He bonito. smells good. Ele cheira He bem, looks good. ele parece bem, He's smart. ele aparenta bem, ele é inteligente. He obeys me. Ele me obedece. I'm going to get many girls. Eu vou conseguir muitas gatinhas hoje. I put the pig on a leash. Eu coloquei o porco em uma coleira. I go to the Eu university fui para a universidade. and classes get out. E as meninas saíram da sala. Here come the cheerleaders. E aí viam as meninas de animação, de torcida. Listen, this is 30 years ago. Isso foi 30 anos atrás, tá? Okay, this was not yesterday. Isso não foi ontem. So I'm there with the pig. Então eu estou lá com o meu porco. He's looking very handsome. Ele está muito bonito. And sure enough, E bem rapidinho, e logo após, here come the girls. aí vem as meninas. So cute. Tão fofinho. And the pig was like, E as pessoas estão... so they knelt down, they petted E the aí pig. eles abaixam e acariciam o porco. I was like, ai, E eu estava, caramba. ai caramba. Amém. Amém. Now, we didn't have cell phones E a back gente then. não tinha celular naquela época. So I had some paper and Então a eu pencil. tinha uns papéis e um lápis. I was going to get some phone numbers. E eu estava tentando conseguir alguns números de telefone. Amém? Amém. Come on, guys. Amen? Como é? Homens, rapazes. One girl. Uma menina. I would like to see this pig again. Eu gostaria de ver esse porco de novo. Amém. Amém. I said, what's your phone Eu disse, qual é o seu número? I said, I can come and show you Eu anytime. disse, eu posso vir te mostrar a hora que você quiser. And as she was giving me her number, E enquanto ela estava me dando o número, something happened. uma coisa aconteceu. It still scares me today. Ainda me assusta até hoje.
as she was writing the number, E ela estava escrevendo o número. I looked at the pig, Eu olhei para o porco. and I think the pig got demon possessed. E eu acho que o porco foi possesso por demônios. He got a crazy look in his eye, Ele teve um olhar diferente. and he was looking over E the ele grass, estava olhando para uma grama lá longe. and it was like slow motion. E foi como slow motion. And Câmera lenta. all of a sudden, the pig E begins de to move, repente o porco começa a se movimentar. and he pulls the leash out of my E hand, ele consegue sair da coleira da minha mão. and he begins to run. E ele começa a correr. Slow motion. Devagar. And I'm like, no, E eu estou tipo, não. because I knew what was happening. Porque eu sabia o que ia acontecer. And the girl, E a menina, she's like, oh, look ela at him. tava, ai, como ele corre, ai, como ele corre. Lindo. And I was like, no, E eu estava, não, no. não. That pig Aquele porco smelled mud, fedia a sewer. lama. He saw the water, Ele viu a água and something happened. e uma coisa aconteceu. He ran toward that water, Ele correu para aquela lama and I was running after e eu him. estava correndo atrás dele. Não. And the girl is like, E a menina estava, I was very eu confused. estava muito confuso. The pig jumped in the air, O porco pulou no ar, did a somersault, fez um salto upside down. de cabeça para baixo. All of the makeup, Toda a maquiagem, all of the pretty things, todas as coisas bonitas, the beautiful smell todo o cheiro bom was gone. tinha ido embora. And the girl, E a menina, ciao. tchau. I was so mad. Eu estava com tanta I raiva. found a stick. Eu peguei uma madeira I was going to beat that e pig. eu ia bater naquele porco. We had porco churrasco. I A was going gente to ia eat it. fazer churrasco de porco naquele dia. I went up to beat Eu that fui pig. para bater naquele porco And that pig looked at e me aquele porco olhou para mim and went, e fez and mud came out of his mouth. e lama saiu do nariz dele. And I said, E eu pensei, aham, what am I doing? o que é que eu estou fazendo aqui? How can I be mad at Como the é que eu pig? posso ficar com raiva do porco? The pig was doing what pigs do. O porco só estava fazendo o que porcos fazem. I tried to make it a dog. Eu tentei transformá-lo num cachorro. I tried to make it Eu beautiful. tentei fazê-lo mais bonito. I covered the outside, Eu cobri o externo, but I could not mas eu não podia change the nature mudar a natureza dele. of my pig. Mudar a natureza do meu porco. Now, what about you? E o que dizer de você? I'm talking to believers. Eu estou falando para crentes. I'm talking to saved Eu estou people. falando para salvos. There are things in our life Existem coisas na nossa vida that sometimes que às vezes stop us nos paralisam from having the abundant life. de receber a vida abundante. Remember, Lembre, eternal life vida eterna is God's gift to é o us. presente de Deus para nós. Abundant life, Vida abundante is our é gift. nosso presente de volta para Deus. back to God.